Queridos alunos, queridas alunas, então estamos iniciando mais uma aula de estágio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, então, estamos caminhando muito bem no nosso estágio, né? E hoje, então, para nós nos situarmos um pouquinho melhor na atividade em que cada um de vocês está fazendo seu estágio, nós vamos conhecer como se estrutura, como se organiza a nossa arquidiocese e que função, que papel tem esta atividade que eu estou conhecendo no meu estágio dentro do todo da arquidiocese. Então, nós vamos conhecer um pouquinho como funcionam, né, as pastorais, os movimentos, os serviços, os grupos dentro da Arquidiocese de Brasília. Todos os movimentos, todas as pastorais, todas as ações evangelizadoras da nossa igreja acontecem para atender o chamado de Jesus, né? Que ele faz em Mateus 28, 19 a 20, em que Jesus, vamos dizer assim, ordena aos seus discípulos: e depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, esta é a missão que Jesus deixa à igreja após, a sua morte, a sua ressurreição. Então, em função do atendimento dessa missão que a igreja recebe de Jesus, é que a igreja se organiza para realizar a sua ação evangelizadora, para sair, para atender o que Jesus pediu. Ide, né? E ensinai todas as nações. Então, como ensinar? Primeira coisa, batizando, e em nome da Trindade. Então, sempre, todas as nossas ações, iniciamos sempre por isso, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizando, a primeira porta de entrada, né, pelo sacramento do batismo, a entrada à igreja, aí sim, aprendendo tudo que Jesus nos deixou. E como vamos ensinar? Por meio de todas as ações da igreja, né? Então, o ensino faz parte de uma educação mais abrangente, uma educação da fé, uma educação nos princípios do Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Então, ensinar o quê? Estes ensinamentos que Jesus nos passou através das pastorais, dos movimentos, dos serviços, dos grupos em que a igreja se organiza. Então, na nossa Arquidiocese de Brasília, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Ela foi criada em 1960, logo, não é? Na época em que Brasília estava para ser fundada, né? Ela foi criada em janeiro e Brasília foi criada em abril, 21 de abril, né? Então, houve uma bula do Santo Papa, na época João XXIII, criando a Arquidiocese de Brasília.
E o primeiro arcebispo da Arquidiocese de Brasília foi Dom José Newton de Almeida. Eu conheci, ainda convivi com Dom José Newton de Almeida, um excelente arcebispo, como todos, né, que nós tivemos e temos em Brasília. Então, a arquidiocese é uma dimensão territorial. Nosso país, né, é dividido, vamos dizer assim, organizado em nível do governo federal em estados, né? Em nível do governo do Vaticano, né? Da Igreja no Brasil, ele é organizado em arquidioceses ou dioceses, né? A diocese, então, é uma unidade territorial, uma área de abrangência territorial que é administrada por um bispo. E este bispo é sempre nomeado pelo Santo Padre, o Papa. Estamos agora aqui, não é, na situação de Brasília, aguardando a nomeação do nosso arcebispo. Enquanto isso, estamos sendo conduzidos pelo administrador arquidiocesano. Então, nós falamos de diocese, né, como essa unidade territorial. E a arquidiocese? A arquidiocese é também essa unidade territorial, só que ela recebe a denominação de arquidiocese pela sua importância, ou pode ser pela extensão territorial, ou por algum fato importante, não é? Que dá um título àquela diocese de arquidiocese. Por exemplo, a arquidiocese de Mariana é a menor, pode dizer, a menor do país, a menor arquidiocese do país em termos territoriais, né? Mas ela é importante por quê? Porque foi a primeira diocese criada no Brasil, olha só, lá em Minas Gerais, né? Então, ela recebeu o título de arquidiocese devido à sua importância. Aqui em Brasília também, além da extensão, não tanto territorial, mas devido à quantidade de paróquias, a Brasília é muito grande. Mas por ser capital do país, então é sempre denominada de arquidiocese. E quem toma a condução, quem assume a condução dessa arquidiocese, que é nomeado pelo Santo Padre, o Papa, então recebe o título de arcebispo, né? Que é o bispo da arquidiocese. Então, a arquidiocese ela é composta por um conjunto de paróquias e nessas paróquias se realizam várias pastorais, movimentos, serviços e grupos, enfim, todos os movimentos que dão vida à Igreja de Brasília nas suas paróquias. Isso é que forma a Arquidiocese de Brasília, não é? Agora, nós ouvimos muitas vezes falar em arquidiocese e cúria, né? Arquidiocesana. O que será cúria e o que será arquidiocese? Então, já vimos, né? Que a arquidiocese, essa abrangência territorial da Igreja Católica, é um pedaço, não é, do Brasil, extensão territorial, que é governado por um bispo e que é composto por várias paróquias. Essa é a arquidiocese, conjunto das paróquias numa determinada extensão territorial do Brasil. E a cúria arquidiocesana? Então, a cúria é como se fosse o governo, né? O local do governo dessa arquidiocese. Imagine se comparado ao Brasil, não é? Como que o Brasil é governado? Pelos seus ministérios, pelos representantes dos diversos estados.
Então, a arquidiocese também tem esta composição em forma de organização, né? A Cúria Metropolitana que compõe os vários departamentos da parte administrativa de uma arquidiocese. E lá na Cúria funciona também o Tribunal Eclesiástico, responsável pelas leis, né, da Igreja. Então, a arquidiocese possui uma estrutura muito grande, hoje complexa, enorme em Brasília, não é? Conta com a colaboração de muitos leigos, muitos religiosos, para cumprir essa missão evangelizadora. Ide e ensinai a todos os povos, batizando e ensinando tudo o que eu vos ensinei. É fácil? Não. Mas Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Aí pronto, aí já, né? Já nos dá confiança e segurança, porque com certeza Jesus está conosco. Então, são muitas paróquias que compõem a Arquidiocese de Brasília, né? Mais de 150 paróquias, quase 300 sacerdotes, muitos religiosos, né? Também outros sacerdotes religiosos, quase 200 religiosos, vamos dizer que no total tenhamos quase 500 sacerdotes em Brasília, além de vários diáconos permanentes que atuam também no clero de Brasília. E possui também 3 seminários, né? Seminário Maior Arquidiocesano, Nossa Senhora de Fátima, que compõe os nossos queridos seminaristas, o Missionário Arquidiocesano Redentores Mater e o Propedêutico São José, além de outros seminários religiosos que também existem em Brasília, né? Hoje está à frente da arquidiocese como administrador arquidiocesano Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida. E ele conta hoje com um bispo auxiliar, que é o nosso querido Dom Marconi, né? Então, assim é que a igreja vai sendo estruturada e os bispos têm os seus conselhos formado pelos sacerdotes responsáveis por todas as áreas em que a arquidiocese se divide. Então, vamos dizer, essas mais de 150 paróquias estão espalhadas no território todo de Brasília. Como que o arcebispo vai poder chegar a cada uma delas? Por meio dos seus representantes, né? Então, para chegar a cada paróquia, a arquidiocese se divide primeiro em vicariatos, que é uma área menor, não é? De abrangência. Então, a área norte de Brasília compõe o vicariato norte, compõe todas aquelas paróquias da parte norte de Brasília. A parte leste, a parte centro-oeste, a parte sul, não é? Então, a Brasília, ou a arquidiocese, hoje se compõe de 4 vicariatos, e esses vicariatos são também, por sua vez, organizados em setores, né? Então, o vicariato norte tem o setor de Sobradinho, da Nautina, depois o setor da Asa Norte, Lago Norte. Então, mesmo sendo um vicariato, né, ele também se subdivide para uma melhor organização e representatividade. Então, cada setor tem um sacerdote responsável e cada vicariato também tem um sacerdote responsável, que esses responsáveis formam, então, o Conselho Arquidiocesano, que ajudam, né, o bispo a administrar toda a Arquidiocese de Brasília. É interessante a gente conhecer qual é o nosso bispo responsável pela nossa FATEL, Dom Marconi, que ele é responsável por todo
ensino religioso por todas as organizações de ensino dentro da arquidiocese, além de outras várias funções também, né, que hoje em dia é praticamente só ele, mas quando eram mais bispos auxiliares, cada um tinha uma missão. Mas, enfim, Dom Marconi, que é o nosso bispo de referência, chamado bispo de referência, a quem nós devemos entrar em contato, é o bispo, nós temos referência para seguir as suas orientações. Então, a FATEL é ligada diretamente à Arquidiocese, né, de Brasília, e ela também, então, segue todas as orientações do bispo. Enfim, quem é o responsável pela FATEL é o bispo, e o bispo delega um diretor de confiança dele, que é, no nosso caso, o padre Godwin, nomeado pelo arcebispo, né, para o diretor-geral da Faculdade de Teologia. Muito bem, então, assim, para nós termos mais ou menos uma noção, não é, onde nós estamos estagiando, onde a nossa instituição de estágio, nossa pastoral, ela é restrita a uma paróquia, ou ela é abrangente, ela acontece em outras paróquias também, ela é restrita à Arquidiocese de Brasília, ou ela segue também diretrizes em nível nacional, em nível de Brasil. Por quê? Porque todas as arquidioceses, né, mesmo que os bispos tenham autonomia para determinar a linha de ação da sua arquidiocese, eles seguem as diretrizes dos bispos do Brasil, da Conferência dos Bispos do Brasil. Então, essa Conferência dos Bispos do Brasil é chamada CNBB, né? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, cada região tem alguns bispos representantes daqueles bispos daquela região para fazer parte dessa conferência. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil estabeleceu algumas diretrizes gerais de ação evangelizadora para o período de 2019 a 2023. Então, vamos conhecer o que a Igreja pede no Brasil para esse período de 2019 a 2023. Estamos inseridos nele, estamos fazendo nosso estágio, né, neste período, nesta ação evangelizadora da Igreja. Então, a Igreja pede que a evangelização tenha o seguinte objetivo. Vamos ver se a nossa pastoral, a nossa instituição está atendendo esse objetivo. Qual é o objetivo que a Igreja pede para o Brasil todo? Que no Brasil, que na verdade, na realidade, é cada vez mais urbano, populações migram, não é, para as cidades, pelo anúncio da palavra de Deus, chegue a evangelizar, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangelização, pela opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Então, formar discípulos e discípulas de Jesus Cristo, né? Pelo anúncio da palavra de Deus, como em comunidades eclesiais missionárias, com opção preferencial pelos pobres no cuidado da casa comum e como testemunhas do reino de Deus. Então, o que é mais importante na evangelização é o anúncio da palavra e o testemunho do reino de Deus. Isso que a Igreja pede.
E vamos analisar, então, no nosso estágio, não é? A nossa referência vai ser essa. Então, todas as ações que eu estou analisando no meu estágio estão de acordo, estão dando testemunho, estão anunciando, não é? Por meio de uma igreja missionária em comunidades eclesiais missionárias que saia ao povo, não é? Então, os temas que a igreja propõe é o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, o olhar de discípulos missionários. Terceiro, a igreja nas casas. E quarto, a igreja em missão. Em qual desses temas, não é? No relatório de vocês podem colocar, em qual desses 4 temas a área em que eu estou estagiando se enquadra, não é? Corresponde a qual desses 4 temas, ou ela permeia todos os temas, não é? Abrange todos os temas, ou 1 ou 2 pela sua proposta de ação. Então, esta é a análise que vocês vão fazer no seu estágio, não é? A minha instituição está realmente chegando ao objetivo da evangelização que a igreja propõe no Brasil e está anunciando o evangelho, está com o olhar de discípulo missionário, está trabalhando para que a igreja saia às casas, né? E que a igreja esteja em missão realmente. Isso é que eu vou avaliar no meu estágio. Muito bem, então nós falamos que as atividades se realizam por meio de movimentos, serviços, grupos e pastorais, né? A ação evangelizadora por meio de uma pastoral. O que significa uma pastoral? Aquilo que é próprio do pastor, né? E que na igreja de Roma o pastor é o Papa e em cada igreja particular os bispos e em cada paróquia o pároco. Na igreja local, né, o bispo e nas paróquias o pároco. Então, qual é a missão do pároco e do bispo? É a dada por São Pedro, na primeira carta, capítulo 5, versículo 24. Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Então, esta é a missão do pastor, velar por todo o rebanho que lhe é confiado, né? E pastoral vem de pastorear. Então, o pastor é aquele que pastoreia, aquele que dá o pasto. Qual é o pasto? É o alimento. O alimento pela palavra de Deus, o alimento pelos sacramentos, dentre todos a Eucaristia, e todas as ações evangelizadoras. Já os movimentos, eles ultrapassam as barreiras paroquiais, por exemplo. Então, quem está trabalhando no movimento do apostolado da oração, por exemplo, é paroquial? Não, é em nível de Brasil ou é em nível de mundo, né? Isso que é interessante a gente conhecer. Os serviços se realizam dentro da sua paróquia, dentro do seu seminário, então o serviço da acolhida, o serviço da cozinha, o serviço da liturgia, todos são serviços de acordo com as necessidades pontuais de cada realidade. E os grupos são esporádicos, eles surgem conforme as necessidades, né? Por exemplo, há necessidade de regularização do terreno da igreja, então vamos formar aí uma comissão, um grupo para tratar desse assunto. Ele funciona naquele período, estando realizada a sua função, ele termina, né, a sua missão. Então, vocês podem acessar o site, né, da Arquidiocese, que lá tem várias atividades evangelizadoras, para vocês conhecerem todas as atividades evangelizadoras da Arquidiocese de Brasília, várias comissões, várias comunidades, né, movimentos pastorais, comunicação, rádios, né, serviços,
E aí divide então nos vicariatos, né? Sul, Norte, Centro, Leste. Tem também o vicariato social e o vicariato diaconal. Olha, nós achamos que é só a parte de extensão territorial que se divide em vicariato, mas aqui está uma novidade, né? Existem também o vicariato social e o vicariato diaconal na nossa arquidiocese. Então, hoje, né, o que nós gostaríamos é que vocês tivessem essa noção de como a arquidiocese se estrutura e de quão ampla é a sua missão evangelizadora e qual a missão de cada um de nós em particular, de cada aluno que está fazendo filosofia, de cada aluno que está cursando teologia, nessa grande ligação com o nosso pastor, que é o nosso arcebispo, o nosso bispo, né? Então, que vocês tenham uma continuidade de avaliação das suas atividades mais aberta, né? Visando entender qual é a função dessa atividade, ou dentro da minha arquidiocese, ou se eu estou analisando uma instituição que é fora de Brasília, dentro da sua realidade ou dentro dessa grande missão da Igreja no Brasil, determinada pela CNBB, tá bom? Então, bons estudos, boa continuidade de estágio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.